E aí, pessoal do Emaster, tudo certo com vocês? Se vocês estão vendo esse vídeo é porque o Enem já passou, pelo menos o dia que me toca, a parte de humanas. Espero que vocês tenham indo bem, que as dicas tenham servido, que aquelas matérias realmente tenham caído, ou que pelo menos alguma dica ali de como executar, né, o exercício, de algum exercício que a gente tenha feito, possa ter lhe ajudado. Tenho certeza que vocês foram bem. Agora, né, jogo que segue, vamos para a revisão da VUNESP. Né? Agora a gente vai ver algumas universidades que caem em filosofia, sociologia. Hoje, na verdade, é uma aula introdutória. Vou dar uns 3 temas, na próxima mais uns 3, 4 temas. Né? Tem uma lista que vocês podem acessar aí na internet sobre os principais temas, sempre com porcentagem, né? Que não sei se resolve muita coisa, mas pelo menos você vai ter um panorama geral. Primeiro, para saber que o que você estudou cai efetivamente, e segundo, para ainda dar tempo de direcionar os seus estudos, caso tenha alguma área aí que tenha lhe faltado. Em filosofia na VUNESP, disparado, né? Na verdade, em segundo lugar, porque o primeiro são temas transversais, então são temas mais interpretativos, que vão casar aí várias escolas de pensamento, mas quando a gente parte direto para um conteudismo, disparado o tema de estética, que tem gente que não dá nada para esse tema, mas a VUNESP cobra bastante. Então vamos lembrar rapidinho aqui o que é estética, um estudo que nós fizemos, né, numa das últimas aulas teóricas do nosso ano. Estética é um ramo da filosofia que estuda as formas. Mas que formas? Qualquer forma, depende da área que você está estudando. As formas e os impactos das formas na vida humana. Então, por exemplo, eu posso estudar a estética da arquitetura. Eu posso estudar a estética da arte, dentro da estética da arte, qualquer área. Eu posso estudar a estética automobilística. Né? Então, você vê uma Ferrari, a estética de uma Ferrari desperta emoções diferentes que a estética de um Fusquinha. Ambos são amados e admirados, né? Mas um Fusquinha é uma estética, né, que, sei lá, desperta um carinho, algo bonitinho, né, algo retrozinho. A Ferrari desperta potência. Isso tem a ver com as formas, né? Então, a mesma coisa, a estética física, né? Então, o que que é padrão, o que que não é padrão, esses debates, eles permeiam a estética, né? Então, tenho certeza que ao longo da sua história escolar, você passou por professores que você gostava muito, às vezes alguns amigos seus não gostavam, aí ele gostava do que você não gostava, aquela coisa toda, assim como nos afetos que nós temos, gostamos de um perfil, isso tem a ver também com a estética, as formas, né? E aí gostos subjetivos, outros nem tanto, há uma engenharia, há uma sociologia do gosto, né? Nós estudamos lá indústria cultural, né? Debates aí modernos sobre questões étnicas, raciais, padrões construídos, né? O padrão do homem branco, da mulher branca, enfim, da magreza, a gordofobia, tá? Isso aí pode ser desdobrado em várias direções. Mas quando a gente pensa em estética, nós estamos pensando ali em alguns autores. Talvez o principal que tenha se desdobrado nesse sentido é o Kant, lá o iluminista, né, que acreditava inclusive na crítica da razão pura, na possibilidade de reduzir os conhecimentos aos seus conceitos mais puros através do uso da razão. E ele nos deu lá em pleno século XVIII uma definição para o que é o belo. Belo, que é um dos debates, o estético, assim como o feio também. Né? Muitas vezes o artista procura o feio de forma proposital. Ele conseguiria produzir o belo? Conseguiria, mas ele quer gerar um choque, ele quer gerar um desconforto. Naquele momento, no sentido que ele quer trazer para sua obra de arte, não cabe o belo. Vou dar um exemplo aqui que você pode pesquisar aí rapidinho. Vai nas obras do Portinari sobre os retirantes nordestinos. Brasileiríssimo, né? Portinari. Cândido Portinari. Ele não poderia retratar aquelas pessoas de maneira idealizada. Pessoas lindas, saudáveis, caminhando, né, vindo ali, se deslocando. Porque ali rolaria uma idealização que nos afastaria da brutalidade daquela realidade vivida pelos retirantes. Então ele precisava colocar aquelas pessoas deformadas, ele deforma mais do que a realidade. São pessoas que têm os braços, a pele, lembrando aí troncos ressequidos mesmo da caatinga.
né? São pessoas ali muito secas e as lágrimas são grossas. Então esse contraste, a única coisa molhada do quadro é a lágrima, né? Então tem uma série de quadros nesse sentido. Então vejam, ele busca, não é que o quadro é feio, mas ele deforma no sentido estético, né, aquelas pessoas dentro do expressionismo dele para conseguir uma comunicação mais profunda. Então o belo e o feio são debates dentro da estética. E aí o Kant nos dá uma definição de que o belo é o simétrico. A sensação do belo que desperta em nós, que é algo a gente não sabe até que ponto instintivo, né? Porque os animais já têm uma noção do simétrico, do belo. Muitas fêmeas escolhem os machos pela simetria, né, do seu corpo, se demonstra força, que aí está comunicando instintivamente, biologicamente, que vai me dar descendentes férteis e fortes e com uma genética melhor, tudo isso no plano do inconsciente. Será que não há uma continuidade disso em nós? Então, com certeza, né, nós temos esse impulso aí nessa direção. E aí ele vem e fala do simétrico. Então, temos aqui uma definição. Mas, basicamente, é a sua capacidade de entender que a estética, ao contrário do que muitos dizem, que seria algo, então, superficial, é quase algo bobo, né? A gente associa estética, eu vou fazer peeling, eu vou fazer preenchimento labial, eu vou colocar ácido hialurônico e tal. Isso a gente relega ali ao campo de um capitalismo tardio, bobo e etc. A estética, na verdade, é algo profundamente filosófico. É algo que tem as raízes no nosso existencialismo. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que ela está vestida com as roupas da sua cultura, pense você, você já usou roupa de outra pessoa, né, que não é muito seu estilo? E aí você ficou desconfortável com aquela roupa? Então, a estética tem a ver com a afirmação de si no mundo, com a afirmação da sua cultura, com a sua visão de mundo, como eu me coloco, como eu me porto, né? Por isso que nós estudamos a arte para entender o pensamento de uma época, porque a estética que é realizada na arte revela um pouco sobre aquele momento. Então você pega, eu ando estudando, eu ando interessado no estudo sobre estética fascista. É como que o fascismo ele constrói uma estética que delira um mundo idealizado de força, de beleza clássica, né? de rompimento com o velho, de funcionamento, de êxtase mesmo. E aí, infelizmente, isso vai para o campo político, isso transcende a arte, onde esse êxtase ele cabe e é maravilhoso. E aí você vem com projetos, com planos artificiais para a sociedade. E aí é todo mundo fazendo passeata, todo mundo tendo que se vestir do mesmo jeito, usando as mesmas cores, por conta de um delírio estético de uma pessoa, de um líder ali. O Hitler fez isso, o Mussolini fez isso, os integralistas queriam fazer isso no Brasil, né? Em menor medida, né, um Getúlio Vargas ensaiou alguma coisa nesse sentido estético, unificador. Mas vejam, é uma estética. A estética diz muito. A estética está dentro da política. Então, alguns casos, você pega o caso do Jânio Quadros, né, o presidente que governou ali praticamente por 11 meses, o Vassourinha, que ia varrer a corrupção do país. Ele, todo mundo conhece a história, que comia lá publicamente pão com mortadela, queria passar uma estética, uma imagem de um populista. Deixava caspa cair no paletó. Eu sou do povo. E aquilo ali não convenceu. Tem estética que não convence. Eu brinco aqui, né, com todo respeito a você que é amante desse ícone da teledramaturgia brasileira, que é a novela Malhação, que existiu durante muito tempo. Mas você vê, você assiste Malhação um pouco mais atento, você vê que, assim, esteticamente, aquela encenação, ela não convence muito, ela é artificial. Você se lembra constantemente que aquilo é um teatro, aquilo é uma encenação. E eu percebo que quanto melhor o ator, mais rapidamente você esquece que você está vendo um filme, né? A ponto de, enfim, você entrar naquela história, mergulhar naquilo, sofrer com aquilo como se fosse real. Na verdade, é maquiagem, é um ator ali fingindo aquela emoção. Isso é do campo da estética. Volto a dizer ali o professor. Tem professor que te dá muito sono, tem vontade de dormir, aquele professor que tem uma estética de oratória parada. Eu tive um professor na faculdade que ele sentava
Ele abria o texto na mesa dele e começava a ler o texto. Ia ler nesse texto 2 horas e meia. Parava, ficava sentado, né, naquele mesmo tom de voz. Aquilo era entediante, enquanto que eu tive professores brilhantes. Numa época que ainda podia, tinha um professor que fumava dando aula. Né? Então ele era todo cênico, todo teatral. A fumaça incomodava, mas combinava com aquela persona. Né? E tinha ali, ele tinha uns apontamentos, levantava o braço, aumentava o tom de voz e tal. Aquela estética foi inspiradora, me agradava. Né? Então, vejam, a estética ela está por detrás de tudo. Né? Na sua atração por certas pessoas, no seu gosto por roupa, por música, por uma época, por se expressar de uma determinada maneira. Chega, né? Falei muito de estética, mas é um tema que, como a gente estuda pouco, vale a pena a gente aprofundar. Então, foque nesse entendimento, entenda que hoje em dia a estética, a escola de Frankfurt que traz isso para a gente, tanto na cultura de massas quanto na indústria cultural, temos lá, como eu disse para vocês, um empobrecimento estético na contemporaneidade pós-moderna, aí, né? Na contemporaneidade e na pós-modernidade. Porque somos expostos a uma estética comum. Os mesmos filmes, a mesma música, tudo fica muito padronizado. Isso é uma padronização estética. Fique atento a isso. Segundo tópico, filosofia moderna e contemporânea, mas com foco aqui no conhecimento. Então, o que a gente tem que desdobrar aqui? Conhecimento é aquele ramo, aquele palavrão que a gente chama de epistemologia. É o ramo, então, que estuda como o conhecimento ele é produzido. Aqui, então, nós temos que desdobrar em duas correntes: racionalismo e empirismo. Em racionalismo, obviamente, você precisa saber do René Descartes, isso aí eu indiquei lá no Enem para vocês. E seria bom você ter um conhecimento sobre racionalismo no sentido amplo, ali o que estava acontecendo no período do Renascimento, Copérnico, Galileu Galilei, conhecimento geral, aqui não precisa ser muito aprofundado. Agora o René Descartes tem que saber. E empirismo, eu citaria o empirismo dos ingleses. John Locke, Francis Bacon e David Hume. São os 3 autores do empirismo inglês. Agora, em filosofia, quer dizer, isso aqui na verdade vem da moderna, né? Aqui eu estou colocando tudo junto, mas é isso. Agora, da contemporânea, seria bom você saber ali o iluminismo, a proposta de conhecimento que o iluminismo traz ali, com Kant também, mas aquela valorização da razão, aquele projeto existencialista, volta nessa aula, faz a revisão, assiste as aulas de novo, volta lá, procura iluminismo, vê as nossas aulas que vocês vão ver que tudo isso foi dito lá, né? E 2 autores ali do século XX sobre a produção de conhecimento são Karl Popper e Thomas Kuhn. Certo? Karl Popper, um autor que tem aquela teoria da falseabilidade. Basicamente, só é ciência aquilo que pode ser falseável, ou seja, aquilo que abre espaço para dúvida, para o questionamento. O que não me dá espaço para dúvida e para o questionamento não pode ser considerado ciência. Aí ele conceitualiza até a pseudociência, que esse ano foi bem debatido, hein? Com aquela publicação polêmica de uma cientista acusando áreas como psicanálise de pseudociência, e esse tema ele voltou à tona. O que é ciência? O que é pseudociência? Ciência é só o que o Karl Popper falou, tem outras possibilidades e por aí vai. E o Thomas Kuhn, que aproximou a ciência da sociologia e basicamente disse que o que muda na ciência é a sociologia, são os tempos históricos, né? Que a história da ciência, a própria ciência, ela é cíclica. Ela tem um dilema, ela busca responder esse dilema, ela vai se deslocando, né, e buscando aquele resultado. Mas que não existe linearidade, não dá para falar de evolução. Cada época tenta responder os seus dilemas de uma maneira diferente, não adianta usar as ferramentas de um tempo para outra, e por aí vai.
São autores interessantes de vocês darem uma revisada. E aí nós entramos em ética, que é um tema que vem desde a antiguidade como um todo. Já era debatido ali por Aristóteles e Platão. Mas antes de falar dos autores, é importante a gente ter noção de que a ética se divide em duas áreas. Aqueles que são relativistas e os que são universalistas. Passamos por isso em algum momento os nossos estudos também. Ali no Kant, depois século XIX, com os utilitaristas, né? Tivemos estudos sobre ética. Basicamente, relativista é aquele que acha que o certo e o errado é sempre relativo a um contexto histórico. Posso fazer uma afirmação, né, de que o certo é sempre certo, isso é errado, é sempre errado. Vai variar, tem situação que o que parece certo é errado. Tem em guerra, né, a moralidade, em muitos casos, ela fica suspensa. O que seria egoísmo em tempos normais, num período de guerra, muitas vezes é uma luta por sobrevivência, é natural do ser humano. Então eu não posso apresentar valores universais, né, que estão cristalizados ali como um manual para a sociedade seguir. Que é justamente o contrário dos universalistas. São aqueles que acreditam que a verdade é uma só e o sentido da nossa vida é buscar essa verdade e nos alinharmos a essa verdade. Então vamos dar um exemplo de cada aqui. Relativistas nós temos o Nietzsche, baita do relativista, nós temos os utilitaristas ali no século XIX, o certo é aquilo que gera o maior número de felicidade para o maior número de pessoas, então é essencialmente aí, relativista. De outro lado, nos universalistas, nós temos o Sócrates, Platão, nós temos o Kant, né, com o seu imperativo categórico. Então, temos esses autores aí que é importante você também dar uma olhada. Relembrando a diferença de ética e moral, pode cair alguma coisa nesse sentido, falando de política, né, como que a moral muitas vezes ela atrapalha, em política a gente tem que usar ética, moral ela é do espaço privado, ela é o acúmulo aí dos valores sociais ao longo do tempo, né, valores religiosos, senso comum, para ser aplicado na nossa vida particular, sou eu perante a minha própria vida, e aí eu posso achar e fazer o que eu quiser dentro da minha esfera individual. Já a ética, ela visa regular a vida coletiva. E aí o que eu penso não tem que ser soberano. Eu tenho que encontrar um caminho do meio ali que possa regular essa coletividade, a vida de todos aí, certo? Então, nesse sentido, é importante vocês também focar. Bem, gente, hoje nós tivemos a nossa primeira revisãozinha de temas, depois teremos ainda exercícios, né? Semana que vem nós acabamos os tópicos. Mas fique atento, dá tempo de correr atrás, fazer uma boa prova que eu, inclusive, acho das provas dos vestibulares o mais gostoso de fazer, o mais humanizado. Eu gosto do Enem também, mas o Unesp é vida, perto da Unicamp, perto da FUVEST, principalmente. Mas isso é outro papo. Valeu demais, um abraço, até a próxima aula.